Inicialmente, eu quero agradecer muito aí a Sênior Ribeirão Preto, que eu tive o prazer de estar com vocês por um período de 2, 3 anos, praticamente. Fiz grandes amigos aí, quero agradecer de coração mesmo a oportunidade que vocês estão nos dando de apresentar esse novo projeto focado em planejamento orçamentário, né? Então, eu costumo dizer que um orçamento é como se nós estivéssemos projetando os sonhos, os desejos ou as estratégias de uma empresa, apresentando para essa empresa, para esse empresário, para essa corporação, qual o resultado que essa empresa pode ter uma vez desenhando esses cenários futuros, né? Um cenário otimista, realista, pessimista, catastrófico, enfim. Né? O nosso negócio é transformar sonhos, desejos, estratégias em números e, com isso, apresentar o que a empresa vai ter nesse futuro, se esses sonhos forem realizados. Né? Então, é nesse mundo que a gente vai viajar. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, então. Eu acho que todos estão vendo, não sei se a Ariadna tá ok aí. Bom, então, nós vamos falar sobre planejamento orçamentário, né? Tanto uma visão econômica como uma visão financeira, né? Isso a gente entende que nesse mundo de finanças, né? O mundo econômico é aquilo que efetivamente acontece no mês e o financeiro é aquilo que nós temos que pagar ou temos para receber em cada mês. Então, a gente vai estar tratando aqui no econômico DRE e balanço e no financeiro, principalmente, a figura do fluxo de caixa, ok? Muito bem. Então, como eu já comentei com vocês, essa visão de futuro das empresas, né? Para nós, né, a gente tratou isso como uma simulação de diversos cenários futuros, transformando os sonhos, os desejos e as estratégias dos gestores em valores, em números, e com isso projetando os resultados e os indicadores que a empresa vai ter, né? Então, o grande segredo que a gente percebeu na estratégia futura das empresas é permitir que você possa desenhar cenários de uma forma rápida e que contenham informações o mais próximo da realidade possível, através das premissas, das variáveis que compõem cada empresa, cada negócio, cada segmento. E é nesse mundo que a gente começou a viajar, então, nos últimos 10 anos. Eu vou trazer um pouco a minha trajetória, porque como a gente fala muito em realização de sonhos das pessoas, das empresas, eu também tive os meus sonhos e consegui realizá-los, né? Então, por exemplo, eu estou há 45 anos no mercado da tecnologia da informação, né? E quando eu entrei no mundo do planejamento orçamentário, eu fiz um MBA da FGV em controladoria, finanças e auditoria, até para entender um pouco mais de números, de como interpretar números, como interpretar um balanço, um DRE, um fluxo de caixa, um valuation de uma empresa e assim por diante. E a minha trajetória em si, ela veio, né, através de realização de sonhos. Eu comecei como bancário, depois consegui ser gerente de TI de uma grande empresa da região. Eu sou cofundador da Sênior Sistemas, no produto que é um RP, que a Sênior comercializa no Brasil. Fui consultor comercial, inclusive nessa época que eu prestei consultoria aí para a Sênior Ribeirão Preto, né? Sou o fundador da Rendit, que é uma empresa especializada em planejamento orçamentário, e também estou sendo conselheiro de algumas empresas aqui da região. Muito bem. Os sonhos em si, né? Então, assim, contando uma historinha breve sobre a minha trajetória. Em 1972, eu ouvia uma propaganda nas rádios aqui de Blumenau, da minha cidade, que dizia que programador de computador era a profissão do futuro que já chegou. E daí eu pensei comigo, eu quero ser programador de computador. Em 1975, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa e começar a trabalhar na área de TI. E fiquei por 20 anos nessa empresa, até 95. E nessa empresa, eu aprendi a desenvolver os sistemas de cada área da empresa. Então, eu fiz RH, fiz financeiro, fiz o faturamento, controle de estoque, custos, patrimônio, contabilidade, produção, custos. Só que era uma época que a gente fazia sistemas e eles eram sistemas isolados, né?
Mas, assim, foi um aprendizado fantástico para mim, a tal ponto de, em 95, eu me associar à Senior Sistemas, né, nós criamos, na época, uma empresa, e nessa empresa, então, eu tive a oportunidade de desenvolver um RP, que nós batizamos na época de Sapiens, e que hoje tem mais de 2.000 clientes no Brasil. Então, graças à entrada na área de TI em 75, eu consegui realizar esse sonho. Em 2006, eu tive a oportunidade de estar dentro da Unimed de Belo Horizonte por 10 dias, fazendo um levantamento para desenvolver um sistema de planejamento econômico e financeiro. Apresentamos a proposta para a Unimed, infelizmente isso não foi fechado na época, e esse assunto ficou em stand-by, ficou engavetado. Em 2012, eu tomei uma decisão de me afastar da operação da Sênior, que eu trabalhava até então lá na Sênior. Eu recuperei esse material da Unimed e pensei comigo, pô, eu vou arrumar vou realizar um novo sonho, vou arrumar um novo brinquedo para mim. Eu vou desenvolver um software para fazer planejamento orçamentário. E comecei a estudar esse assunto, né? Inclusive em 2014, aqui eu já tinha quase 60 anos de idade, eu fui fazer o meu MBA na área de controladoria. Então, isso me fez ir realizando os sonhos que foram aparecendo, né, a tal ponto de chegar no estágio que nós estamos hoje. E quando eu analiso isso na linha do tempo, né, para todos vocês que estão participando desse evento, vocês sabem que existem 3 momentos que são muito conhecidos nas empresas. Por exemplo, o primeiro momento é o presente. E hoje, as empresas são atendidas para atender o momento presente através do que o mercado chama de ERPs, são sistemas de gestão, para fazer faturamento, para fazer a folha de pagamento, para fazer a contabilidade, impostos, produção, enfim, né? E é nesse mundo aqui, então, que aquele produto que a gente desenvolveu na Sênior, o RP, ele atende. O Sapiens, ele está dentro dessa linha, para atender o presente. Existe um outro momento que é o passado, que o mercado é atendido pelas ferramentas chamadas de BIs, né, que são as ferramentas que permitem você vasculhar o passado e trazer para o presente o que aconteceu no passado. E nós temos um terceiro momento que é o futuro. E esse futuro é atendido por uma ferramenta que o mercado chama de planning. E é nesse mundo aqui que a gente começou a viajar nos últimos 10 anos. Fazer desenho de cenários futuros, projeções de orçamento, revisões orçamentárias, avaliação do realizado, orçado versus o realizado, fazer valuation, fazer fluxo de caixa, enfim, né, uma série de assuntos que são inerentes ao futuro. Então, eu vou trazer para vocês agora assuntos voltados para o futuro. Como é que as empresas têm feito o seu planejamento pensando no futuro? Muito bem, então, como planejar, né? A gente considera que existem 3 grandes etapas que as empresas tratam dentro do mundo do planejamento orçamentário, dentro dessa visão futura. O primeiro é de simular cenários futuros propriamente dito, né? Através da projeção de demonstrativo de resultado, de balanço patrimonial, de fluxo de caixa, de indicadores, enfim, mas que você possa ter cenários, desenhar cenários o mais rápido possível, né? Variando o dólar, variando a inflação, vendendo mais, vendendo menos, aumentando o preço de venda, preço de matéria-prima, admitindo pessoas, demitindo pessoas, enfim, fazendo investimento, quer dizer, você trazer isso dentro da visão de futuro, projetando os teus demonstrativos de resultado, o teu fluxo de caixa. A segunda grande visão que a gente percebe é que você tenha condições de fazer um acompanhamento do orçado versus o realizado de uma forma mais rápida possível, né? Então, não só fazer o fechamento mensal, mas que você possa, no dia a dia, acompanhar como é que estão as tuas receitas, como é que estão as tuas despesas, os teus investimentos em recursos humanos, enfim, né? Dentro daquilo que é possível, né, do teu planejamento de manutenção industrial, né, de máquinas, equipamentos, enfim, né? E uma terceira visão é permitir que durante o processo orçamentário, da execução do orçamento, que nós possamos fazer revisões orçamentárias de uma forma rápida, né? Então, isso, por exemplo, no ano passado, né, em 2020, com a Covid,
99% das empresas, ali em março e abril, tiveram que correr para fazer as suas revisões orçamentárias, né? Então, a gente acha isso uma estratégia importante e que as empresas possam fazer isso de forma rápida e o mais preciso possível, né? Projetando, inclusive, forecasts, valuation das empresas, enfim. Né? Então, essas são as 3 grandes visões. Para atender essa visão futura do que a empresa quer, do que ela espera, nós aqui tratamos, né, um conceito que nós chamamos de peças orçamentárias, né? Então, imagina que cada uma área da empresa vai fazer os seus orçamentos, né, e lá no RP a gente chama isso de módulos, aqui nós batizamos de peças orçamentárias. Então, como é que a empresa faz o seu orçamento de receita? Como é que ela faz o orçamento das despesas, dos custos fixos e do custo industrial, né, do CPV, do CMV, do CSV, né? Como é que é feito o orçamento de RH? É por pessoa, por cargo? Qual é o nível de detalhe que se apura os eventos do recursos humanos? E os investimentos, o que tem de projeção de investimento, de financiamentos, enfim, trazer essas peças orçamentárias de uma forma flexível, né, para que a gente possa, através da conexão entre elas, projetar o DRE, o demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço, o forecast, o valuation, os indicadores EBITDA, necessidade de capital de giro, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, liquidez, rentabilidade, enfim, aqueles indicadores que são inerentes à área de controladoria, que são inerentes a esse assunto chamado de planejamento orçamentário. E para fazer isso, as empresas hoje, elas têm tratado cada assunto de uma forma bastante estratégica. Por exemplo, as empresas que decidem fazer um orçamento de vendas ou de receita, né, ela começa a analisar, puxa vida, tem produto que não tem margem de contribuição, e se eu eliminar esse produto da minha carteira? E se eu criar novos produtos? E se eu mudar de foco? Eu sou uma indústria, mas que tenho lojas, mas as lojas são mais rentáveis que a indústria, que tal eu terceirizar a indústria e ampliar mais as minhas lojas? Trabalhar com foco em margem de contribuição por cliente, margem de contribuição por linha de produto, por família, até por SKU, dependendo do segmento, né? Os impactos tributários que nós temos no resultado, né? Até que ponto nós podíamos estar mudando tributariamente o nosso negócio no sentido de ter melhores resultados, né? Alterar a estrutura de distribuição, isso ficou comum agora na época da pandemia, né? Que a gente não podia visitar os clientes, então a alternativa era vender por mídias sociais, e daqui a pouco isso virou um negócio, vamos dizer assim, a alternativa número 1 para as empresas venderem, né? Até para não ficar sem venda, né? Não pode visitar cliente, não pode viajar, então, né? E avaliar o mercado sempre que possível, né? Daqui a pouco a gente está num mercado que eventualmente já não está dando o retorno que a gente espera, então fazer essa avaliação de margem por mercado, por grupo de clientes, por segmento, enfim, né? Então essa visão de vendas, essa mudança dessas premissas, projetando o futuro, é o que a gente acredita que as empresas, né, estão fazendo, as empresas bem-sucedidas, principalmente, elas fazem isso constantemente, buscando sempre que uma melhoria de performance, uma melhoria de resultados. Quando a gente fala na questão das despesas, a descentralização do orçamento, né, para que cada um gestor possa se comprometer com aquilo que ele efetivamente vai gastar, né, mas que ele faça isso de forma remota, que não precisa mais estar presencial, está recebendo planilha de um lado, manda para outro, consolida e tal. Então, que a gente pudesse tratar isso de uma forma um pouco mais sistêmica, né? E tá antenado no dia a dia de verificar como é que está a variação entre esse orçado e esse realizado, né? E justificando por que gastou mais, por que gastou menos em determinadas despesas. Então, a gente percebe que as empresas que têm um nível de gestão, vamos dizer assim, voltado para a excelência na busca pelo resultado, eles têm focado muito de fazer essa análise no dia a dia, inclusive colocando o controle para os gestores e fazendo com que o resultado que eles estão adquirindo vai impactar na participação do resultado deles ou não.
Então, realmente, o foco ele é muito grande na redução de custos, de despesas, né? E aqui a gente vai procurar sempre responder duas perguntas que são muito importantes para qualquer segmento, qualquer empresa, né? A gente saber quem gastou o quê. Então, eu tenho lá um centro de custo, eu sou um gestor. Pô, eu preciso saber o que que eu estou gastando naquele mês, ou até aquele dia, ou até aquela hora, né? Ou então a gente responder também o que foi gasto por quem, né? Então eu tenho uma conta lá, despesas de viagem, que estourou, eu quero saber quem é que estourou essa despesa de viagem. Onde que nós gastamos mais do que estava projetado, né? Então, assim, o foco das empresas é realmente de redução de custos. E imagino que seja, né, de cada um que tá participando desse nosso evento, né, tem esse foco também, né? Em relação aos custos, né, quando a gente fala, principalmente em empresas voltadas mais para a indústria, né, o cálculo do CPV, né, a projeção do CPV para o futuro, precificar os componentes e os processos, então meio que simular uma ficha técnica no futuro com todos os seus componentes, com o roteiro de produção, e precificar esses componentes com a projeção do preço deles no futuro. Então, por exemplo, aquele componente que é dolarizado, se eu projetar o dólar lá para 2022, né, aí se o dólar bater em R$ 6, pô, já teria um impacto disso lá no DRE, porque eu estou com esse componente dentro da minha ficha técnica, projetando esse futuro, né? A gerar a necessidade de produção, então a gente simular, em função daquilo que nós estamos vendendo e pela política de estoque, tanto de produto acabado como de matéria-prima, né? Qual a necessidade que nós temos de produzir no futuro e de comprar matéria-prima no futuro? Então, meio que fazer essa simulação o mais real possível, através da explosão, da ficha técnica e tal, né? Isso tudo são coisas que a gente tem percebido que as grandes empresas, né, as empresas que têm esse nível de gestão orçamentária mais refinado, vamos dizer assim, né, procuram buscar e que tem tido um resultado muito, muito bom, muito positivo, né? Avaliação dos recursos, né, se os recursos da fábrica vão ficar ociosos ou se nós vamos ter gargalos, né? Calcular o CPV, né, no caso da indústria, o CMV, no caso do mercado, né, do varejo, o CSV, no caso da empresa de serviço, enfim, projetar preço de venda, né, o impacto tributário que a gente tem agora, né, com essas mudanças que eventualmente vão surgir, a gente já está projetando isso, principalmente para a gente ter condições de ter uma noção melhor sobre margem de contribuição, qual é o produto que está dando rentabilidade, qual é o cliente, qual é o representante, qual é a linha de produto, qual é o segmento, enfim, né, que a gente pudesse fazer uma análise uma curacidade melhor em relação a determinados fatores do mercado, né, para a gente saber se nós estamos sendo lucrativos ou não. Okay? Então, essa área de custos, talvez é uma das mais importantes que eu tenho percebido que as empresas têm tratado. Na questão do RH, é a gente fazer uma projeção do futuro em relação a admissões, demissões, transferências, mudança de cargo, reajustes, bonificações em cargos, enfim, né? Que nível de detalhamento que nós poderíamos estar projetando esse RH para o futuro. Então, tem empresas que fazem isso no nível de colaborador e que explodem os encargos no nível mais detalhado possível. Tem outras que fazem isso um pouco mais sintético, vamos dizer assim. Então, esse nível de detalhamento depende de cada cliente, de cada segmento, de cada, vamos dizer assim, visão que a empresa quer ter em função da projeção sua no futuro em relação a recursos humanos, né? A questão de investimentos da mesma forma, né? Vai construir uma nova sede, vai reformar, vai fazer uma aquisição de máquinas, equipamentos. Então, como é que a gente está projetando o uso desses equipamentos, a projeção de pagamento, depreciação, o impacto que isso dá nos resultados? Porque se a gente está pensando em projetar um balanço patrimonial, nós precisamos ter essas visões aqui também projetadas para poder ter a variação do patrimônio, a variação da depreciação, no demonstrativo de resultado, que impacto isso vai ter, o pagamento desses investimentos, que impacto isso vai ter no nosso fluxo de caixa, né? Então, essa relação entre os investimentos projetados, né, eles são importantes porque eles impactam diretamente nas três grandes saídas de um bom planejamento orçamentário,
que é a projeção do DRE, projeção do balanço patrimonial e do fluxo de caixa. Evidentemente que com isso também nos indicadores de desempenho da empresa. Algumas características gerais que a gente também tem percebido, né, que as empresas têm praticado no dia a dia. Primeiro é a questão da descentralização do orçamento, né? Poucas empresas hoje, principalmente à medida que elas vão crescendo, né, quanto maior, eu acho que mais acontece isso, mas é descentralização. Então, cada gestor vai fazer o seu orçamento de onde ele estiver, se estiver no Japão, se estiver em São Paulo, onde ele está, ele vai se conectar e vai fazer a sua visão orçamentária, ou de receita, se ele é um representante, ou um vendedor, ou um gerente de vendas, ou de despesa, se ele é um gestor, ou de investimento, se ele é um financeiro, enfim, né? A questão da agilidade, então, a gente tem percebido que é muito comum ainda os gestores das empresas gastarem muito tempo com o tratamento de orçamento, de planilhas e tal. A gente acha que reduzir o tempo desse gestor para que ele possa fazer mais gestão é importante, isso tem acontecido. Acessibilidade, como eu comentei, que ele esteja em qualquer lugar do mundo, possa acessar isso, né? A flexibilidade, que a gente possa fazer com que uma plataforma ou um software ou algum aplicativo se adapte à necessidade da empresa e não o contrário, né? Daqui a pouco vem com um pacote pronto, a empresa não faz o orçamento daquele jeito, então tem que mudar a maneira de orçar. Então a gente acha que essa adaptabilidade, essa flexibilização, ela é importante. A integridade de dados, né? Isso é um assunto, inclusive, bastante apresentado para a gente nas empresas, né, da vulnerabilidade, por exemplo, das planilhas, né? Daqui a pouco a empresa trabalha com centenas de planilhas e isso pode gerar algum desconforto em algum momento. A consolidação, né, que seja feita de forma automática, que não requeira processo de consolidar o orçamento dos 100 gestores da empresa. Muito pelo contrário, à medida que cada um deles imputarem seus dados, ele automaticamente já está consolidado, né? Então, essa é uma visão assim, bastante interessante que a gente também percebe no mercado. A integração, né, que esse orçamento possa se integrar com qualquer sistema, né? Então, buscar os recursos humanos de um sistema lá de RH, pega a parte do faturamento de um sistema que faz faturamento, a produção pega de um sistema ficha técnica que faz a produção, enfim, que possa integrar com planilhas eletrônicas, né, com qualquer um meio externo, né? Que seja flexível no sentido de permitir que as empresas criem suas premissas e variáveis inerentes a cada empresa, que não seja nada estático, né? Que permita essa simulação de cenários com muita rapidez, né? Que você possa desenhar. Então, a gente tem exemplos de empresas que chegou a criar 15 cenários diferentes, né, de um ano para outro, né? Então, isso, uma vez sendo possível de forma rápida, por que não criar, né? Resultados, indicadores, então, como eu comentei, balanço, fluxo de caixa direto, indireto, demonstrativo de resultado, forecast, valuation, enfim, né? E que aquelas revisões que durante o período sejam necessárias, que possam ser feitas de forma mais assertiva possível, né? Muito bem. Alguns requisitos que a gente também percebe. Primeiro, né, para você ter uma boa estratégia de planejamento orçamentário, é que essa estratégia venha da alta direção e que tenha uma visão de futuro, né? O que nós queremos para o ano que vem? Abrir uma nova filial, criar uma nova empresa, criar uma nova linha de produto, entrar no mercado novo, exportar, importar matéria-prima. Se fizermos isso, que impacto nós vamos ter? Então, essa estratégia tem que vir para esse mundo orçamentário. A partir desse momento, a gente tem o engajamento da equipe como um todo, tendo o comprometimento dos gestores de cada área em atingir aquele objetivo estratégico, né? Descentralizar com responsabilidade. Cada um faz a sua parte, porém, pensando que as partes são complementares entre si, que as partes unidas é que vão formar o todo, né? Então, a responsabilidade de cada parte do orçamento, de cada peça orçamentária, ou de cada área, vamos dizer assim. Que o trabalho em equipe seja feito com confiança, né? Que um saiba que cada um vai procurar fazer o melhor possível daquilo que lhe compete, né?
de nós podermos fazer acompanhamento, diagnósticos diários, né? Então, a gente, ao invés de deixar de fazer autópsias no final do mês, para a gente ter diagnósticos no dia a dia e podermos mudar o rumo da empresa à medida que nós percebemos que tem algo que está desviando, né? Então, esse acompanhamento do dia a dia é extremamente importante. De ter agilidade nos resultados, né, com alta performance, então que a gente possa, à medida que deixa de estar atingindo uma meta, que nós possamos rever isso para buscar sempre o melhor resultado, né, e que a gente traga esses indicadores de desempenho que a empresa vai analisar, né, de uma forma mais assertiva possível. Então, essa projeção, com essa configuração aqui, a gente considera que é uma forma de você superar os resultados que estão sendo almejados pela alta gestão da empresa. Nesse momento de pandemia, eu vou trazer aqui 4 reflexões. A primeira delas é que, com a queda do PIB, né, que a gente teve no ano passado, né, a gente espera que esse ano seja melhor, mas ainda a pandemia ainda nos atrapalha bastante, e as empresas tomaram algumas decisões. Uma delas foi de preservar as pessoas, então, com todo aquele trabalho lá de higiene, de isolamento social, de monitoramento, de trabalho home office, enfim, né? Segundo, as empresas procuraram preservar o caixa, evidentemente renegociando prazos, reduzindo estoque, reduzindo despesas, enfim, né? E, em terceiro, preservando os relacionamentos com clientes, com parceiros, porque a gente deixou de ter aquele contato no tete-a-tete, nas visitas, né, presenciais, né? Então, a gente teve que criar uma nova maneira de se recriar em relação a esse relacionamento que houve entre as empresas, entre os negócios. Muito bem. Para encerrar, né, eu deixo aqui aberto também para perguntas à medida né, eu tenho aqui 2 frases que eu acho bastante interessantes e que a gente, na realidade, acredita muito nelas, né? A primeira delas diz que quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino, né? Nós buscamos criar um futuro brilhante para as empresas. E que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, coloque no papel o que você sonha para o futuro e comece a criar esse futuro a partir de agora. Então, é uma mensagem assim que eu deixo, né, 2 frases que eu acho bastante impactante dentro do negócio do planejamento orçamentário, e espero que... Aqui a gente tem alguns clientes que a gente trata, né? Então, são empresas de diversos segmentos, né? Então, nós temos aqui a Docol, que é uma empresa talvez bastante conhecida em São Paulo, que faz metais sanitários aqui de Joinville. Nós temos a Neogrid, que é uma grande desenvolvedora de software no nível nacional. Lepper, Eisinger, Hennings, que é um grupo que é um varejo, vende no atacarejo, vende no atacado e no varejo, peças de reposição. Transpotec, Logger House é um grande data center lá que vende por internet, né? 99% da venda deles é remota. Ibema, Flex é um call center de Florianópolis muito grande, tem mais de 13 mil colaboradores. Ceramfix é na área de construção civil, IPEL é na indústria de papel, Sopasta é papel também. NET é uma grande empresa aqui da nossa região, uma multinacional alemã, inclusive que a gente reporta em moeda estrangeira para fora. Enfim, a Miller é uma grande empresa que produz máquinas e máquinas de lavar, fogões e tal. Então, são alguns clientes assim de segmentos bem diversificados, né, que a gente tem. Eu vi que aqui no grupo que está participando conosco tem muita gente da área do agronegócio, né? Então, nós temos aqui na região uma empresa que produz maçã, que a gente está em implantação com eles lá, né? Mas a gente acredita que, né, como a ferramenta, como a gente fala de algo mais flexível e tal, né, a gente poderia estar atendendo qualquer segmento, porque a gente não tem hoje foco no segmento A, B ou C.
né? Isso fica a critério realmente do cliente. Muito bem, muito obrigado, eu agradeço aí a atenção de todos, né, e fico aí agora à disposição para que, se tiverem alguma pergunta, algum questionamento,